Olá, hoje é quarta-feira, 25 de maio e esses são os destaques do Canal de Notícias. Estudantes continuam a ocupar escolas públicas de Passo Fundo. Eles enfrentam o frio e a incerteza de quando voltam aos estudos. Em tempos de instabilidade econômica, relacionamento com o cliente pode ser o segredo para enfrentar a crise. E a gente vai falar com um especialista sobre esse assunto. Alunos da UPF e do CREAT vão às ruas para orientar a população sobre prevenção de acidentes de trânsito, uma ação do Maio Amarelo. E ainda no Dia do Desafio, nós vamos mostrar como está a mobilização em Passo Fundo. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Alunos, professores e funcionários de pelo menos 13 escolas públicas de Passo Fundo estão juntos e buscam, com escolas ocupadas, melhorar a educação no Brasil. As reivindicações são diferentes, mas partem do princípio de assegurar direitos. Os professores fazem greve há 10 dias e os estudantes já ocupam as escolas há quase 2 semanas. E a paralisação não tem data para acabar. Melhorias nas escolas sucateadas, maior repasse para as merendas e aumento nos salários dos professores. Essas são apenas algumas das reivindicações dos alunos que ocupam pelo menos 13 escolas estaduais de Passo Fundo desde o dia 23 de maio. Estudantes de todo o Rio Grande do Sul também estão envolvidos e lutam principalmente contra a privatização das escolas públicas. Diariamente, os estudantes estão se organizando, estão descobrindo o que está acontecendo e querem defender a escola pública. A gente tem várias reivindicações, mas a principal dela é contra a PL 4416, que visa a privatização das escolas públicas. Particular, em todas as escolas, cada escola quer uma melhoria, né? Claro, a gente quer muito que o repasse da merenda não só aumente, mas como ele seja enviado, que não acontece. Mas o principal motivo, com certeza, seria a privatização das escolas públicas. A maioria dos alunos que ocupa as escolas está ajudando na manutenção e em pequenas melhorias. Tudo para mostrar que os jovens estão engajados e organizados. Durante essa semana, os estudantes realizaram atos e manifestações em Passo Fundo. Eles também entregaram as reivindicações para a 7ª Coordenadoria Regional de Educação. As ocupações levaram as pautas de reivindicações dele para manifestar ao coordenador o quanto eles são organizados e quais as reivindicações que eles têm, para mostrar para o coordenador e para o governo do estado, que ainda não viu, né, a realidade da nossa escola. Então, simbolicamente, nós fizemos a entrega das pautas expondo para o coordenador a realidade da escola pública hoje da nossa região e para que se tome providências. E a ideia, quando a gente entregou, era receber uma resposta de alguma coisa, né? E eles não falaram nada pra gente. Os professores e os alunos foram à coordenadoria, nos entregaram uma pauta política e uma pauta de reivindicações. A pauta política nós já selecionamos e estaremos encaminhando para um órgão competente. E as reivindicações, elas já foram encaminhadas ontem e esperamos que com a leitura deste todo, a SEDUC ou o próprio governo venha tomar algumas medidas para amenizar essa situação que nós estamos vivendo. Os professores e funcionários da rede pública, que estão em greve há 10 dias no município, também apoiam a iniciativa dos alunos. Juntos, eles acreditam ter força maior para resolver os conflitos com o governo do estado, que tem atrasado e parcelado os salários dos professores. Nós temos um parcelamento, nós tivemos pagamento de 13º, mas a nossa maior preocupação nesse momento, que motivou inclusive a greve, é que o governo entrou com uma nova lei que prevê congelamento de salário para 2017, mas tem outras questões que nós estamos fazendo a greve e que vai fechar junto com as ocupações, que é o processo de privatização das escolas públicas estaduais. Os dias letivos devem ser recuperados, desde que sindicato e governo estadual entrem em acordo. Aprovamos em assembleia que nós vamos discutir até o final da greve como será feita a recuperação, mas de praxe, né,
a recuperação das aulas depende muito do que como o governo vai conduzir a greve. Então, se é um governo que vai reprimir, que não vai pagar salário, que vai cortar, né? Isso pode estabelecer por parte dos educadores, se não receber, não querer recuperar. Mas, historicamente, todas as greves que nós fizemos, nós recuperamos as aulas. Na próxima segunda-feira, estudantes e professores de todo o estado vão estar em Porto Alegre para participar de mais uma assembleia. Até lá, a greve e as ocupações continuam. Tempo indeterminado. E até é curioso porque as pessoas falam, tá, mas então se for tirado esse projeto de lei, vocês desocupam. Não necessariamente, porque não é só essa nossa reivindicação, né? Tem várias outras, então é por tempo indeterminado. Nós estabelecemos as conversas, enquanto sindicato, são audiências que tem com o governo do estado em Porto Alegre. Nós já tivemos 2, tem marcado outra para segunda-feira em Porto Alegre, de negociação, e estamos esperando por parte do governo que venha com propostas concretas, né? Sem ter proposta não tem negociação. São 2 movimentos bem distintos. A greve dos professores, ela se baseia na dificuldade de que o governo tem de poder atender as demandas. E quanto ao movimento dos alunos, a minha leitura é que acordamos um gigante que estava adormecido. E isso me deixa feliz porque, historicamente, sempre eles participavam. E depois foram esquecidos por um lapso de tempo, e isso não é legal. Em tempos de crise econômica, garantir estabilidade em vendas e em prestação de serviços se torna um desafio ainda maior para todos os setores. E o relacionamento com o cliente pode ser o segredo para enfrentar a crise. E a gente vai falar sobre esse assunto com um especialista na área, o professor de administração aqui da UPF, Werner Anthony, pós-doutor em administração e o coordenador também do curso de mestrado em administração, curso oferecido aqui pela UPF. Professor, antes de tudo, é preciso a gente entender a mudança que uma crise econômica provoca no comportamento do consumidor. Com certeza, as pessoas estão passando por um momento de medo, se elas devem ou não comprar, porque muitas vezes não tem nem a garantia do seu emprego no mês seguinte, no semestre seguinte. Eles começam a rever, eles começam a comprar com mais cuidado. E, por consequência, nós vimos uma fase que nós tínhamos uma demanda enorme por produtos e serviços, houve uma estabilização, agora é uma espécie de um retrocesso, sem contar a questão inflacionária. Então, o perfil de compra, o modelo de compra decisório do consumidor muda com certeza. Ou seja, antes existiam 10 carros para 15 pessoas comprarem esses 10 carros, professor. Hoje existem esses 10 carros para um público ainda menor. É preciso ser ainda mais habilidoso e ainda mais estratégico. Eu diria que tu tem que ser mais compreensivo, compreender melhor quem está do outro lado, né, do seu cliente, e ao mesmo tempo ser mais acertativo nas tuas estratégias, nas tuas ações. Nessa tua linha dos automóveis, a gente fez um estudo em 2014, uma empresa aqui de Passo Fundo, que os consumidores levavam entre o primeiro contato na busca de um automóvel e a decisão de compra, e normalmente compravam 26 dias. Com certeza isso hoje superou 180 dias quando eles vêm a comprar. Então, simplesmente você entregar um produto sem pensar que tem um antes da compra, um durante e um depois, que passa pelo relacionamento, se torna muito perigoso. Ou seja, agora tem uns 180 dias de um namoro intenso que tem que ocorrer entre o vendedor e o comprador, professora. Ou seja, o tempo entre o namoro e o casamento se distanciou, e a ideia de relacionamento é justamente essa. Quando começa o primeiro contato, não se consolidou ainda o casamento, você está conhecendo. E depois do casamento, a pessoa muda também. Então, você tem que fazer o que você prometeu antes, manter aquela proposta de valor, aquela expectativa que você criou, e ainda entender que está mudando esse teu parceiro, que é o teu cliente, né? Fazendo uma analogia com o casamento. Aí tem os que só ficam também, vão pingando num lugar aqui, outro ali, até ver qual é a melhor proposta. Tem disso também, não é, o grande professor? perigo de ficar é que tu quer sentar em muitas cadeiras e senta na cadeira errada. E a empresa tem que ter clareza disso. Até porque quem vai nos dar garantia futura do nosso fluxo de caixa para investir em novos clientes é o cliente atual. Bom,
então, se antes tratar bem o cliente já era fundamental, agora, professor, mais ainda. Agora, o que é tratar bem o cliente? Bom, o primeiro passo é tu saber exatamente quem é o perfil do seu cliente. Tratar bem não é dar simplesmente um brinde ou simplesmente lembrar na data de aniversário dele. É ter clareza de que ele espera quando vai comprar um produto ou serviço. Para sintetizar isso e explicitar, muitas vezes tratar bem é lembrar o próprio cliente que ele precisa do teu serviço. Um exemplo que a gente dá muito na odontologia: não basta fazer bem o trabalho se eu não lembrar o cliente que tem que vir de novo ao consultório. Mas não é só vir de novo ao consultório, eu ligar para ele para pedir se ele sentiu dor. Isso é tratar bem. Vamos pensar um pouquinho mais adiante nesse raciocínio. Esse cliente ele é um formador de opinião e ele vai trazer o seu familiar porque ele recebeu carinho. Então, talvez nós tenhamos que pensar um pouco mais em ter carinho, que isso vai nos ajudar a captar novos clientes também. Professor, que orientações podem ser dadas para quem tem um salão de beleza, um mercado, uma padaria, uma loja que comercializa os mais variados produtos? Para esse momento de crise, como enxergar oportunidades em meio à dificuldade? Bom, a primeira oportunidade é ver que as dificuldades são para todos. Então, o que vai fazer a diferença é justamente como tu abordar esse teu cliente que já está dentro da tua casa. Vamos pegar o exemplo da padaria. Todo mundo vende pão, mas nem todo mundo entrega bem o pão para o cliente. O que é entregar bem? Imagine você estar numa padaria de manhã cedo, que acordou com o despertador numa época de crise, e quem está atendendo te dá um bom dia. Pedir se você vai repetir o que você comeu no outro dia, que ele vai dizer, pô, eu sou importante. Entram 50 pessoas aqui dentro por hora e tu lembra que eu gosto do pão com aquela chimia. Nós temos da chimia, né? Com aquela mistura. Isso também é relacionamento. Então, tu vai gerando novas demandas. Professor, para a gente encerrar, é possível vender mais em tempos de crise? É possível, desde que a gente lembre que primeiro tem que tentar vender mais para quem já está dentro de casa. Que às vezes nós gastamos muita energia buscando novos clientes e esquecemos de dar esse carinho para quem já está comprando na nossa empresa, na nossa padaria, no nosso consultório, no nosso instituto ou salão de beleza, quem for. Tá certo. Professor, obrigada pelas informações. Um ótimo feriado. Igualmente para todos. Obrigada. Bom, o trigo passa por um bom momento comercial. A projeção da safra deste ano é otimista, já que as condições climáticas também devem ser favoráveis. E esse é o tema do Estúdio 4 desta semana. Quem perdeu o programa, que foi ao ar ontem às 11 da noite, pode rever hoje às 8 da noite. Nós tivemos áreas crescentes de trigo nos últimos 2 anos, porém a condição climática não foi favorável e, consequentemente, nós tivemos perdas não só na produtividade, mas na qualidade do trigo. E esses fatores estão pesando na hora da tomada de decisão dessa safra que estamos aí na iminência de iniciar, ou seja, lançar a semente ao solo. Tivemos 2 safras seguidas aí que frustraram algumas expectativas dos produtores, 2014 e 2015, especialmente por 2 eventos que são bastante adversos para a triticultura. Um deles mais raro, que é geadas na primavera, e o outro excesso de chuvas. É bem claro que nós vamos ter trigo de qualidade. Nós estamos segregando na nossa firma qualidade de trigo superior, tanto Marfim como também com empresa que quer que a gente faça segregado. Então vai valer ouro, o trigo vai ser a bola da vez. E em Passo Fundo, amanhã, no feriado de Corpus Christi, as unidades básicas de saúde, farmácia central, CAIS e ambulatórios vão estar fechados, retornando o atendimento na sexta-feira. Os supermercados também vão estar fechados no feriado, retornam na sexta. Já a praça de alimentação do Bela Tita Shopping vai estar aberta amanhã, das 11 da manhã às 10 da noite. A UPF também fecha no feriado e as atividades retornam na sexta-feira. Bom, hoje é o dia do desafio, dia de se puxar, de deixar a preguiça de lado e se movimentar pelo menos por 15 minutos. Depois do intervalo, você vai ver como está a mobilização do dia do desafio em Passo Fundo. Nós já voltamos.